Então, o exemplo 1 aqui, aproveitando as nossas figuras, né? Eu tenho uma situação de uma pedra de 15 quilos, né? Que é empurrada na tentativa de movimentá-la. Tá? Descubra a força mínima necessária para movimentar a pedra. O coeficiente de atrito estático entre o material da pedra e da superfície vale 0,44. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, é o seguinte, né? Aqui, a pedra, ela está tentando ser empurrado. Na verdade, você está aplicando uma força e a gente vai entender que essa pedra ainda não saiu do lugar. Tá? Então, pela interpretação do problema, né, estou pedindo assim, ó, a força mínima necessária para movimentar a pedra. Isso significa que forças maiores do que essa que eu calcular vão colocar o objeto já em movimento. Forças iguais ou menores do que ela vão fazer com que o objeto fique parado. A gente vai calcular a força de atrito estático. Tá? Para calcular a força de atrito estático, a gente vai precisar usar as formulinhas que a gente viu, né? Então vai ser o μe, o coeficiente de atrito estático, vezes a massa vezes a gravidade. Tá? Substituindo aqui, né? A gente tem 0,44, que é o valor que foi passado, tá? Vezes a massa, que é 15 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Calculando, 0,44 vezes 15 dá 6,6, vezes 10 dá 66 newton. Tá? Então, isso significa que essa pedra conseguir se movimentar, eu preciso aplicar uma força maior do que 66. Uma força de 65, de 62, até mesmo uma de 66, vai deixar a pedra parada. Tá? Então, é o seguinte, né? Olhando para esse gráfico, a gente vai entender que esse limite aqui, ó, nela, é 66. Forças maiores que 66 vai fazer com que ela fique em movimento. E aí a situação se desenha de uma outra maneira. Tá? Então, justamente é o que a gente vai ver agora. Imaginando, então, que foi aplicada uma força maior do que 66, qual é a força que essa pedra exerce, a força de atrito que ela oferece para o movimento, já quando ela está com alguma velocidade. Então, agora o exercício é o seguinte, né? A pedra já está em movimento. Se ela já está em movimento, a força de atrito que atua é a cinética. Tá? Então, a gente vai usar a fórmula do atrito cinético, né? μc vezes a massa vezes a gravidade. Tá? A única coisa que mudou em relação ao outro exemplo é que agora o índice, o coeficiente de atrito mudou, ele é 0,4. A massa da pedra não se alterou, continua sendo 15 e a gravidade continua sendo 10. Se a gente multiplicar todos os termos aqui, a gente vai calcular uma força de 60 newtons. Tá? Comparando aqui, ó, eu preciso, quando a pedra está parada, a pedra nessas condições, quando ela está parada, eu preciso pôr uma força maior do que 66 para ela se movimentar. Ela saiu do lugar, ela passa a me oferecer uma força de 60 newtons. Ou seja, para que eu continue a movimentar essa pedra, ao invés de ter que aplicar mais do que 66 agora, eu preciso aplicar forças maiores do que 60. Tá? Então, quando o movimento ocorre, a força necessária para manter o movimento é menor. Tá? E se eu ficar empurrando a pedra com 60 newton, o que vai acontecer com ela? Ela vai se mover com a velocidade constante. Tá? Porque aí a gente vai lembrar da primeira lei de Newton. Tá? Uma força nula mantém o objeto numa situação de repouso. Então, se aqui eu estiver empurrando com 60, né, com ela já em movimento, e ela me oferece 60,
ele vai se manter com velocidade constante, ou seja, essa pedra não vai aumentar de velocidade e também não vai parar. Se eu passo a aplicar uma força menor, se eu aplicar 59, o que acontece com a pedra? À medida que eu vou empurrando a pedra, ela vai ficando mais devagar, até o momento que ela vai parar de novo. Se ela parar, aí para tirar do lugar vai ter que ser uma força de 66. Então a gente tem que observar isso, né? Situações onde o movimento ele ainda não ocorreu, é efeito estático. Movimentos já ocorridos, né? Força de atrito cinético. E assim fica essa constante troca de força.